Julian Assange, o fundador do Wikileaks, que é aquele site que divulgou as condutas de soldados americanos matando civis em contrariedade com as normas de direito internacional lá na guerra do Iraque e na guerra do Afeganistão. Ele foi preso em Londres pela polícia londrina após o presidente do Equador revogar o status dele de asilado. Ele estava como asilado morando na Embaixada do Equador há 7 anos, a Embaixada do Equador em Londres, né? E aí a imprensa entrou em polvorosa, houve muita discussão, até porque tem um pedido de extradição dos Estados Unidos, né? Eu vi uma série de opiniões e nenhuma delas manifestou uma opinião propriamente jurídica. Houve uma discussão política que certamente subjaz a esse caso, mas eu queria aproveitar para dar uma aula de asilo político para aqueles que se interessam por este tema. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito, professor universitário, professor do curso de prática jurídica.com, onde você pode aprender prática constitucional. Se você precisa de prática constitucional, o link do curso, que é inteiramente online, está na descrição desse vídeo. Hoje eu estou aqui no Museu Homem do Nordeste, aproveitei que vim aqui no Museu do Homem do Nordeste, eu gosto de espaços abertos para dar essa aula sobre asilo político para vocês. Antes de falar propriamente do caso do Julian Assange, eu preciso dar algumas informações sobre o asilo político para a gente contextualizar o caso. Primeiro, uma definição, o que é um asilo político. Se a gente pegar uma definição clássica como a do professor Francisco Rezec, ele vai dizer que o asilo é um acolhimento ou proteção por parte de um Estado estrangeiro, que sofre perseguições de ordem política em razão da sua dissidência política ou comete delitos que não estão previstos no chamado direito penal comum. São delitos de opinião, delitos políticos. Então, um Estado ele pode oferecer proteção para esse indivíduo que está sendo perseguido pelo seu Estado de origem ou por outro Estado. No caso do Julian Assange, ele estaria sendo perseguido pelos Estados Unidos. Ele é sueco e estaria sendo perseguido politicamente pelos Estados Unidos. Existem convenções sobre o asilo diplomático e o asilo territorial, que são diretrizes, né? Mas são convenções das que eu conheço que abarcam os estados latino-americanos, né? Mas a ONU ela tem uma resolução, a resolução 3.212, onde traça algumas características do asilo, e eu vou, dentre todas as características do asilo, eu vou trazer as características que são mais importantes para o nosso debate. Primeiro, os estados eles têm o direito de conceder o asilo, embora não tenham o dever de conceder o asilo. Isso mostra que o asilo é um ato discricionário. Os estados têm que perceber, têm que avaliar a conveniência e a oportunidade de oferecer esse direito de asilo. Os estados não são obrigados, eles podem ou não fazê-lo. Se o Estado resolve conceder o direito de asilo, os outros estados eles têm que respeitar esse direito de asilo, porque é um ato soberano, né? Então tem que haver um respeito da comunidade internacional para a concessão desse asilo. Outra característica trazida pela resolução 3.212 da ONU é que a caracterização sobre a politicidade do ato do estrangeiro que vai dar vazão à concessão do direito do asilo, cabe ao Estado asilante, o Estado que concede o asilo. Ou seja, o Estado que concede o asilo é que vai avaliar se o delito que esse estrangeiro está sendo perseguido é um delito de opinião, é um crime propriamente político, é fruto de uma perseguição política, né? Claro que o Estado que quer iniciar o processo penal, o processo criminal contra esse estrangeiro, ele pode oferecer informações, e é interessante que o Estado que vai conceder o asilo receba essas informações para tomar uma decisão mais acertada. Mas de todo modo, os documentos internacionais dizem que é o Estado asilante que faz essa avaliação se é um crime político ou não. E de todo modo, o Estado que concede ou não o asilo, ele pode tanto não conceder o asilo por questões de segurança nacional, quanto revogar o asilo, né?
Quais são os tipos de asilo? Existem basicamente dois tipos de asilo. O asilo que a gente chama de territorial e o asilo que a gente chama de diplomático, né? O asilo territorial é o mais clássico, né? É o asilo que é concedido no próprio estado que concede o asilo. Imagine que um argentino esteja sofrendo perseguições do governo argentino e ele migra para o Brasil e pede asilo aqui no Brasil. Então esse argentino vai viver livremente no território nacional, na condição de asilado. Um outro tipo de asilo, que seria um asilo mais incomum e a doutrina diz que é um asilo provisório, é o chamado asilo diplomático, que a concessão do asilo é dada nas missões do Estado no estrangeiro, nas missões diplomáticas, numa embaixada, por exemplo. Que foi o caso do Julian Assange, né? O Julian Assange pediu o asilo na Embaixada do Equador em Londres, né? Esse asilo, a doutrina diz que é temporário, porque este asilo vai ter que ser transformado em algum momento em asilo territorial. E para isso, normalmente se expede um documento chamado de salvo-conduto. Então o Equador solicita um documento de salvo-conduto para a Inglaterra, nesse caso específico, né? E a Inglaterra teria que autorizar que Julian Assange saísse do território inglês e fosse para o território equatoriano. Então são esses tipos de asilo. E por fim, é possível que o Estado revogue o asilo concedido, né? Em primeiro lugar, essa revogação da condição de asilado a um determinado indivíduo não pode ser impedido pelo Estado territorial, né? O Estado territorial, por exemplo, tanto não pode impedir que seja revogado esse ato de asilo, quanto o Estado que concede o asilo e quer revogar, ele não pode entregar esse indivíduo para os estados que estão perseguindo politicamente ou criminalmente esses indivíduos, né? Então essas são as características básicas do asilo. Como eu disse para vocês, e vocês podem ver na imprensa, Julian Assange, ele requereu esse asilo na Embaixada do Equador em Londres. Foi concedido esse asilo na época do presidente Rafael Correa, né? Rafael Correa, ele tinha uma política anti-imperialista, né? Julian Assange, por revelar uma série de documentos sigilosos das grandes potências, era uma espécie de o grande bandido em relação às grandes potências, era muito perseguido por essas grandes potências que não queriam que suas ações, inclusive ilícitas, fossem reveladas. Ao mesmo tempo, o Julian Assange virou um mártir daqueles que defendem a liberdade de expressão do movimento da esquerda anti-imperialista, né? Que era representado, dentre outros líderes, pelo Rafael Correa lá no Equador, que tinha uma política anti-imperialista, né? Fazia parte daquele movimento chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Já tem vídeo no canal. Eu fui professor no Equador, então eu conheço bastante as condições ideológicas desse movimento, né? Se você estiver interessado, deve aparecer um card em algum momento. Só que quando houve a mudança de governo, né, o Lenín Moreno, que sucedeu o Rafael Correa, ele virou oposição a Rafael Correa. Ele era vice-presidente Rafael Correa, mas quando ele assumiu o governo, ganhou através de eleições, ele virou oposição ao governo de Rafael Correa e tentou desconstituir toda a obra presidencial de Rafael Correa. Um desses momentos foi esse, quando ele revogou o asilo de Julian Assange, né? Então, o presidente Lenín Moreno, ele alegou que o Julian Assange ofendeu as regras mais comezinhas do direito internacional. E pelo menos uma regra ele realmente ofendeu, que foi a proibição, que está lá no artigo 16 da Convenção de Havana sobre asilo diplomático, de que é a proibição do asilado de interferir na política interna do Estado territorial e extensivamente nos outros estados. E isso o Julian Assange continuou fazendo, porque o Equador, ele morava na Embaixada do Equador, ele tinha uma sala e ele continuava fornecendo informações, divulgando documentos lá no seu site Wikileaks, né? A última grande divulgação
de Julian Assange, depois daquela divulgação de 2010 sobre a guerra do Iraque e do Afeganistão, foi, vocês devem se lembrar, foi uma série de e-mails do servidor privado da então candidata Hillary Clinton, do Partido Democrata, e que foi fundamental para a eleição do Trump, né? Os bastidores dão conta que esses documentos foram extraídos pela inteligência, pela KGB, né, inteligência russa, e dada para Assange, para ele divulgar. Ambas as partes negam, né? Mas o Julian Assange, durante o governo de Rafael Correa, ele teve proibida pela Inglaterra o seu salvo-conduto, porque o Equador ele conferiu a nacionalidade equatoriana para Julian Assange e o nomeou conselheiro da embaixada no Equador, lá em Moscou. Então havia esse relacionamento entre o Assange e a Rússia, né? Um relacionamento mais estreito. Essa conduta da Inglaterra, evidentemente, violou as regras de direito internacional, que o Estado não pode impedir que um exilado político ele saia do seu Estado territorial. Houve outras causas que eu pesquisei lá na imprensa inglesa, né, de que se dava conta que o Julian Assange ele desrespeitava todos os membros da missão equatoriana em Londres, desde os seguranças até os diplomatas. Ele passou a descuidar da sua saúde, começou a passar várias semanas sem tomar banho, ele não limpava o cocô do seu gato, ele exigia muitas coisas, ele exigia um provedor específico de internet só para ele, porque ele não confiava no governo equatoriano. E uma das gotas d'água foi quando ele começou a divulgar documentos no site Wikileaks que promovia um vínculo entre o atual presidente do Equador, Lenín Moreno, e escândalos de corrupção. Aí foi a gota d'água para o presidente Lenín Moreno, foi quando ele autorizou a polícia inglesa a adentrar na embaixada equatoriana para efetuar a prisão de Julian Assange, após ele ter revogado a condição de asilado de Julian Assange. Houve muita discussão sobre isso, se isso era possível. Com base no direito internacional, é sim possível, né? Não foi uma invasão, como estão dizendo. Eu vi o vídeo de Boaventura de Sousa Santos, que mencionam uma invasão da polícia inglesa da embaixada do Equador. Não, o Equador autorizou isso, e não é território equatoriano. As embaixadas são espaços onde há imunidade de jurisdição, né? Como o Equador abdicou expressamente dessa imunidade de jurisdição, ele autorizou a polícia inglesa a efetuar essa prisão. Antes disso, o presidente do Equador pediu um compromisso escrito da Inglaterra que não entregaria ela a países que aplicassem a pena de morte, por exemplo, para ele. Isso é algo lícito de se fazer, esse compromisso, no caso de um pedido de extradição que já existe dos Estados Unidos para o governo inglês, que agora detém está preso, né? O Julian Assange está preso lá na Inglaterra. Então, para arredondar a questão do ponto de vista jurídico, né? É possível a concessão de asilo político em embaixadas? É possível sim. É possível a revogação desse asilo político? É possível sim. A Inglaterra, então, nesse ponto, o Equador não ofendeu as regras do direito internacional, até porque aparentemente o Assange estava contrário às regras do direito internacional, estava infringindo as regras do direito internacional. Um segundo ponto é que a Inglaterra infringiu as regras do direito internacional quando não permitiu que um cidadão equatoriano, que foi o que o Assange se tornou, saísse do território inglês com um salvo-conduto para trabalhar como conselheiro na Embaixada do Equador em Moscou. Então houve a infração das regras do direito internacional. O último ponto é a respeito da extradição, o pedido de extradição dos Estados Unidos, né? Que há uma discussão porque esse pedido de extradição o argumento daqueles que são contrários a esse pedido de extradição, porque seria uma criminalização, o ato criminoso teria sido cometido fora do território americano. Quando o direito internacional
diante da complexidade do mundo globalizado, já prevê há muitos anos a possibilidade de crimes serem cometidos contra um Estado fora desse Estado, fora da jurisdição desse Estado. Na verdade, fora do território desse Estado, mas em um âmbito em que a jurisdição desse Estado se atinge, né? Então, salvo se for, se o pedido de extradição for para a pena máxima, for a pena de morte ou prisão perpétua, que o Equador, quando cancelou o asilo, disse que não poderia ser, é plenamente possível esse pedido de extradição. Pelo que eu li, o crime, o máximo de pena que ele vai poder cometer, vai poder pegar lá nos Estados Unidos, são de 5 anos. Então, desse ponto de vista, a extradição seria lícita, mas teria que analisar o processo para dar um parecer melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o asilo político e esse caso de Julian Assange. Eu vou aqui para o museu, vou fazer minha visita ao Museu do Nordeste aqui em Recife e até um próximo vídeo.